Oi, oi. Então você voltou do seu isolamento? Não, eu pensei em fazer isso, se isolar completamente de tudo e de todos, mas uma coisa que você tem que saber é que mesmo inconsciente, seu cérebro tá aprendendo. Quando você tá com outras pessoas, quando você tá sozinho, ou quando você simplesmente tá existindo, seu cérebro vai estar sempre aprendendo. Aprendendo o quê? Tá aprendendo tudo sobre tudo. É difícil de explicar. Por exemplo, quando você tá numa rodinha de amigos, você fala uma merda e o povo tira torto. Seu cérebro aprende que aquilo é errado e quando você pensa em falar algo do tipo de novo, ele opta por ficar quieto, tá ligado? Isso aí foi o exemplo que eu arranjei, eu não sou bom de explicar as coisas. E quando você fala algo bom, seu cérebro aprende que você tem que falar mais coisas do tipo, assim ele elevando suas habilidades sociais e aprendendo o que é errado, fazendo com que você não repita isso em uma situação mais delicada, como uma entrevista de emprego, por exemplo. Mas se você se isola, seu cérebro para de aprender, você para de evoluir, tendo o efeito oposto que deveria ter. Então, por isso que no tempo que eu fiquei isolado do canal, dos canais, porque eu também me isolei por um tempo menor do meu canal de Brawl Stars, eu procurei aprender palavras novas, conhecer novos canais e principalmente conhecer novas pessoas também. Agora que você voltou do seu isolamento, que como você disse, não foi um isolamento, pelo que eu entendi, foi um tempo de reflexão intensivo, sei lá, a programação normal do canal vai voltar, né? Vai, mas não totalmente igual ao que era antes, porque antes eu encarava as coisas de um jeito e agora eu tô encarando as coisas de um outro. E provavelmente eu vou mudar de novo, porque é assim que o ser humano é. Ele não encara as coisas do mesmo jeito pra sempre, ele vai atualizando, tá ligado? Tipo, crescer e amadurecer. É exatamente isso, mas eu não tô falando pra você ficar mudando constantemente, porque aí você pode se perder em si mesmo. Eu tô falando que no tempo que eu tirei pra refletir, que foi mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, eu percebi que você não pode se limitar ao que você conhece. Eu não tô falando de estudos, escola, essas coisas, eu tô falando de tudo. Por exemplo, nesse tempo que eu fiquei fora, eu mudei minha droga, minha concepção sobre muitas coisas. Por exemplo, eu tinha uma rixa muito imbecil com meus pais porque eu achava que as brigas deles eram coisas irracionais, mas não. Manter um casamento é um negócio muito complexo que quanto mais tempo passa, mais difícil é manter um casamento perfeito. E isso era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Eu não me abria para uma opinião que era diferente da minha. O que tá super errado, porque eu sou um canal de opinião. Eu quero que as pessoas ouçam a minha opinião, então nada mais justo do que eu ser aberto à opinião das pessoas, mesmo que ela seja contrária à minha, não é? Crescer e amadurecer. Exatamente, melhorar como você é, mas também melhorar quem você é. Se tornar uma pessoa mais eclética, com mais temperança, porque isso é um defeito meu que eu não tinha percebido, mas eu sou uma pessoa muito desequilibrada, mais do que eu achava que eu era. E é aí que está o problema, porque o problema não é necessariamente estar errado, porque errar é humano, acontece. O ruim é estar errado e não perceber que está errado, achar que estar certo quando se está errado. E esse lance de questionar se o que você faz está errado ou não, e se não estiver, indagar-se para saber se você pode melhorar, é algo que eu nunca ia fazer se eu não tivesse tirado esse tempo para refletir sobre mim mesmo. Eu mudei algumas coisas mais básicas, tipo. Antes eu odiava a pessoa que fazia dois vídeos sobre o mesmo acontecimento ou sobre a mesma pessoa. Eu tiltava na hora e nem dava espaço para a pessoa se explicar. Tanto que eu vou fazer um segundo vídeo sobre o caso Bia, porque surgiu uma treta sobre ela. E eu usei ela como bom exemplo naquele vídeo, sem contar que esse caso ganhou uma mano, não sei falar, uma repercussão gigantesca. Tipo, antes o vídeo tava com 120 visualizações, agora tá com uns 440, rumo a 500. Então, vai ser necessário fazer um segundo vídeo sobre. Também tô mudando algumas coisas no meu jeito de se expressar, abandonando alguns termos anódinos que só aumentam desnecessariamente o tempo de vídeo, como meio que, tipo, eu meio que acho isso de tal pessoa. Não existe isso de acho meio que aquilo daquela pessoa. Ou você acha aquilo daquela pessoa ou você não acha. É um eufemismo desnecessário. E eu mudei algumas coisas pequenas que não vão ter interferência no canal, tipo, eu acho que eu tinha um grau leve de venustrafobia, porque na minha cabeça eu era feio pra cacete, que me impossibilitava de fazer amizade com qualquer pessoa que não fosse feio ao meu ver. E eu também evitava pensar no que eu queria ser quando crescer, tipo, isso era outra coisa irracional minha que eu já mudei. Ainda não defini uma profissão que eu quero ser, mas, sei lá, penso eu que programação caeria bem em mim, porque eu tenho interesse em ser programador. Eu já poderia fazer meus códigos se eu tivesse um PC que prestasse, mas um notebook. Nota que eu disse, notebook, não PC.
Não roda nenhum Webex, que é o aplicativo que roda as minhas aulas online, então não dá. Mas mesmo assim, eu tenho interesse nisso porque dá pra fazer muita coisa com isso. Dá pra fazer site, dá pra fazer jogo, dá pra... Vamos usar jogo como exemplo. Em um jogo indie, tem a pessoa que faz a arte, a pessoa que faz o roteiro, se os personagens falarem, né? Vai ter alguém pra cuidar do roteiro e dublagem, porque tem jogos que os personagens são mudos, como é o caso de Friday Night Funkin', por exemplo. E tem o programador, que é aí que eu entro. A programação é a parte mais difícil, demorada e chata de se fazer em um jogo. Então, se você tiver um trabalho bom, vai ser mais difícil as pessoas recusarem, né, por falta de opção. Não é impossível, mas é raro isso acontecer. E seguindo o exemplo de Friday Night Funkin', você e mais três amigos fizeram um jogo que você fez na programação. Legal, muito bom. Daí o jogo, apesar de não fazer dinheiro, cria uma comunidade com milhões de pessoas. O que que isso significa? Que você perdeu tempo no jogo que não deu dinheiro? Não, não é isso. Quando outros estúdios maiores e com mais dinheiro saberem que você teve participação no jogo de qualidade, eles vão te contratar e te pagar para você programar o jogo deles. Se o jogo for bom, bem, você continua nesse looping até ter dinheiro para fundar o seu próprio estúdio e pagar seus próprios funcionários. Você tá falando rápido. É porque eu não queria que esse vídeo fosse longo que nem aquele vídeo que eu fiz com uma gameplay do tempo na área de fundo. Mas é isso, agora só falta saber como encerrar meus vídeos. Só fique em silêncio até eu for perceber que o vídeo acabou.